Beleza, pessoal. Então, agora nós vamos falar a respeito dos fatores físicos da circulação sanguínea. Nós já iniciamos com o conceito de velocidade, né? Que nós tratamos na última aula. Agora, nós vamos falar a respeito da pressão, da relação da pressão com o fluxo sanguíneo com a resistência oferecida pelo vaso, tá bom? Tanto que a gente vai chegar nesse ponto, ó. Relação entre fluxo, pressão e resistência. Então, o nosso foco, a partir desse momento, é entender a relação existente entre esses três fatores físicos, tá bom? Vamos lá, então. O primeiro fator que nós precisamos compreender, pessoal, é a pressão, né? O Guyton traz para nós, inclusive esse é o gráfico do Guyton. Esse aqui já é um gráfico presente no livro da Linda, tá? Beleza? E aí, ambos os gráficos evidenciam a mesma coisa. Veja, você tem aqui uma pressão sendo demonstrada em pulsos, isso aqui são pulsos, tá? Até a região das arteríolas e após isso você não tem mais. Ó. Então, é da artéria até a arteríola que você tem a chamada pressão em pulso. Após isso, você não tem mais a presença dos pulsos de pressão. Você tem a pressão, porque olha, esse gráfico preto é o gráfico da pressão, né? Então você permanece tendo pressão, que vai cada vez se tornando menor, né? Como a gente já sabe. Porém, o pulso, ele finaliza. Por que que isso acontece? Antes disso, é importante a gente entender o porquê que a pressão ela ocorre nesses vasos em pulsos, né? E por que que nesses outros ela não ocorre. Bom, o que que é a pressão? Primeiramente dizendo, a pressão, pessoal, é o quanto de força você está tendo contrário a um dado gradiente de volume sanguíneo. Beleza? Como assim? Se você sopra um balão, esse balão vai inflar. A membrana desse balão, ela vai fazer uma força contrária à quantidade de ar que está ali dentro. Beleza? Então, é justamente essa força contrária que a membrana do balão está fazendo. Aquela quantidade de ar presente no seu interior é que gera a pressão. Beleza? Nos vasos sanguíneos ocorre da mesma forma. Toda vez que você enche um vaso sanguíneo com sangue, esse sangue distende a parede do vaso sanguíneo e esse distendimento da parede do vaso sanguíneo vai promover uma força contrária a esse distendimento. É essa força contrária que gera a pressão. Porque se não tivesse força contrária, o que aconteceria com o balão? O balão estouraria. Se não tivesse força contrária no vaso sanguíneo, o que ocorreria no vaso sanguíneo? O vaso sanguíneo também estouraria, né? Ou no mínimo se tornaria flácido, né? Então, pessoal, isso é a pressão. É uma resistência contra um dado volume de sangue. O Guyton traz ainda que é a força exercida em cada unidade diária de um dado espaço, né? O que está exercendo essa força em cada unidade diária? Tanto o sangue está exercendo a força na parede dos vasos sanguíneos, quanto também os vasos sanguíneos estão exercendo uma força contra o sangue. Entendeu? Então, a pressão é isso. É uma força medida por unidade diária em um dado espaço do sistema circulatório. Show de bola? Entendemos a pressão. Agora vamos entender o porquê que em alguns vasos ela ocorre em pulsos, né? Como assim? É simples de nós compreendermos isso. Por quê, pessoal? Porque o processo de sístole e diástole faz parte do ciclo cardíaco, né? O ciclo cardíaco normal ele é subdividido em sístole e diástole. Então, você vai ter um momento que o coração manda sangue para a circulação e você vai ter um momento que esse coração está relaxando, recebendo sangue e essa circulação não está mais recebendo sangue do coração. Vocês entenderam? Na sístole, o coração manda sangue para a circulação e a circulação recebe o sangue. Na diástole, somente o sangue que veio da sístole anterior é que vai estar presente nessa circulação, já que o coração para de mandar sangue. Logo, se eu falei para vocês que é o enchimento de um vaso sanguíneo que distende a sua parede,
Nós conseguimos compreender, então, o porquê do pulso. Esse pulso ele ocorre justamente a cada sístole. A cada sístole, o coração aumenta a pressão no interior da artéria aorta de 80 para 120, gerando um pico de pressão, né? Porque a pressão mínima na artéria aorta é 80. Então ela fica 80, 80, 80, 80. Vem a sístole, pum, 120. Volta até chegar em 80, 80, 80, 80, pum, 120. E fica assim. Então são as contrações rítmicas do coração que vão gerar esse pulso. E esse pulso, né, que é gerado na membrana da artéria aorta, ele é transmitido, porque o tecido dos vasos sanguíneos é um tecido elástico. Então, quando você distende uma dada região, aquilo ali, por conta da energia cinética, né, que nós já conhecemos da física, aquela energia ela vai continuar se dissipando. É como se fosse uma corda, né? Se você exerce uma força em uma extremidade da corda, essa força vai sendo transmitida até o final da corda, né? É uma energia aqui mecânica que a gente está pensando, né? Já que essa energia está sendo transmitida por toda a porção da sua corda. Nos vasos sanguíneos é a mesma forma. Você gera uma dilatação em uma extremidade da artéria aorta. Isso é o seu pulso. Essa dilatação, esse seu pulso, ele passa a ser transmitido para as regiões subsequentes da artéria aorta ascendente, artéria aorta descendente, artérias musculares, arteríolas, beleza? Então esse pulso ele é transmitido em formato de energia mecânica e é isso que a gente analisa, é justamente isso que a gente está analisando aqui nesse gráfico, a transmissão desse pulso através do sistema arterial, beleza? Então você tem a origem do pulso na aorta, esse pulso de energia ele é transmitido graças à variação da pressão que distende a parede do vaso. Essa distensibilidade aumenta a pressão ali dentro, né? Ao mesmo tempo, esse pulso de pressão ele é transmitido através das paredes, né? O Guyton ainda traz uma imagem que é assim, ó. Se você tem um vaso sanguíneo aqui, você tem inicial, eu vou fazer assim, para eu não perder. Se você tem um vaso sanguíneo aqui, aí você tem uma dilatação aqui, correto? Formando uma frente de onda em energia cinética. Essa frente de onda, pessoal, está sendo formada pelo quê? Essa frente de onda está sendo formada pelo sangue. O sangue veio aqui, ó, do ventrículo e pum, dilatou essa região da aorta. Inicialmente, né? Bem no início que o sangue chega na aorta, ele dilata primeiro essa região. Mas esse sangue, ele vai continuar seguindo o seu trajeto. E na medida que esse sangue segue o seu trajeto, ele vai dilatando as regiões subsequentes. Pum, dilata a próxima. Pum, dilata a próxima. E assim ele vai dilatando as regiões subsequentes. Então, os pulsos de pressão são gerados graças à sístole ventricular, que ejeta sangue na aorta, fazendo com que esse sangue aumente a pressão da aorta de forma súbita, gerando, então, um pulso inicial graças à dilatação promovida por esse sangue na artéria aorta, e esse sangue ele permanece movimentando ao longo da aorta. E com essa movimentação, ele dilata as regiões adjacentes na artéria aorta, né? As próximas regiões na sua frente na artéria aorta, gerando pulsos subsequentes. Porém, pessoal, como vocês podem bem ver, vou apagar isso aqui. Como vocês podem bem ver, esses pulsos, na medida que o tempo vai passando, eles vão diminuindo, né? Os pulsos vão diminuindo. E por que esses pulsos vão diminuindo? Esses pulsos vão diminuindo justamente porque você começa a ter um freio nesses pulsos, né? Porque o pulso gera uma distensibilidade maior no seu vaso. E nós temos vasos sanguíneos que não suportam ser distendidos, como é o caso do capilar. É aí que entra na jogada as arteríolas e depois as meta-arteríolas e os esfíncteres pré-capilares que nós mencionamos. Esse sistema de arteríola, meta-arteríola e esfíncter pré-capilar vai frear os pulsos. Veja, ó, o pulso acaba aqui, na junção entre esfíncter pré-capilar e capilar. Então, esse sistema vai frear o pulso para evitar que ocorra a transmissão de pulsos através do seu capilar, gerando algum tipo de disfunção na troca sanguínea entre capilar e tecido. Beleza?
Então, essa imagem demonstra isso para nós, que a pressão arterial ela ocorre em pulsos até os capilares sanguíneos. Depois dos capilares nas veias você não tem pulso, né? Nas vênulas você não tem pulso, na veia cava você não tem pulso, beleza? Então, nem nos capilares nem nas veias você tem pulso. Agora, nas artérias e arteríolas você tem o sistema de transmissão do fluxo sanguíneo em pulsos, beleza? Por conta disso que eu falei para vocês. O fluxo, bem como a pressão, promovem o pulso por conta dessa dilatação e depois a dilatação subsequente, depois a dilatação subsequente do sistema arterial. Fechou? Show de bola, então. Entendemos essa parte. Aí a imagem do Guyton é um pouco mais completa, porque ela traz também a pressão em pulso no sistema arterial do lado direito do coração, né? Então você tem o ventrículo direito, a artéria pulmonar, a arteríola, tudo em formato de pulso, e depois você tem os capilares pulmonares, vênulas pulmonares, veias pulmonares que não vão ter pulso também. Fechou? Como vocês podem ver, o pulso do lado esquerdo é muito maior do que o pulso do lado direito. Por quê? Porque o pulso está intimamente ligado com a pressão de ejeção desse sangue. Quanto maior a pressão, maior vai ser a dilatação sofrida no vaso, logo maior o pulso, tá bom? Show de bola, galera. Vamos seguir com a nossa aula, então. Aqui em cima a gente só tem, só para não deixar nada passar, uma comparação, né, das pressões dentro de cada um das nossas cavidades. Nós já falamos isso no ciclo cardíaco, mas só para repetir, a pressão no ventrículo esquerdo varia de mais 3 até 120, né? E a pressão na aorta varia ali de 80 até 120. Aqui é a incisura de Crottinger, que a gente já falou, né? Que é esse detalhezinho aqui, que representa o fechamento da válvula aórtica. E já no lado direito do nosso corpo, a gente tem a pressão ventricular direita variando ali de mais 3 também até 20. E a pressão na artéria pulmonar variando ali de mais 3 também até os mesmos 20. Mais ou menos, tá, galera? Isso aqui não é um valor precisozinho, não. Show de bola? Show de bola. Vamos dar sequência, então, na nossa aula. E aqui a gente entra agora na física aplicada, né? Deixa eu dar um gole d'água. Vamos lá. Aqui a gente entra, pessoal, na física aplicada. Beleza? Vamos por partes. Bom, sabe-se que para que haja uma movimentação de sangue entre duas regiões, é preciso que haja entre essas duas regiões uma diferença de pressão, certo? Para quê? Para que o sangue saia da região com maior pressão e se destine para a região com menor pressão. Isso é física, né? Um movimento de um fluido se dá através da movimentação desse fluido entre duas regiões. O fluido sai de onde você tem maior pressão e se destina para a região de menor pressão, né? Natural, vocês conseguem perceber isso, né? O nosso pulmão se enche dessa forma, né? Os vasos sanguíneos vão também ter a movimentação de sangue a partir desse princípio. Então, é um princípio físico, beleza? Sabendo disso, o nosso corpo ele é muito esperto, galera. Então, ele foi formado de forma que nós não fizemos um coraçãozinho aqui, aí a gente falou da circulação sistêmica ou grande circulação, né? E aqui tem artéria, depois arteríola, depois capilar. Aí aqui a gente já tem as vênulas retornando com o coração. Nesse trajeto aqui, ó, do sangue descendente, né, que é o sistema arterial, você tem também uma redução gradativa da pressão, né? A gente até observa isso, olha. A gente até observa isso, pessoal. Aqui, ó. Nesse gráfico, percebam, a pressão, ela começa aqui na aorta em 120, mas quando a pressão chega lá no final da arteríola, ela já está em 20.
Quando ela chega no final do capilar, ela já está em 10, 5. Entendem? Então, a pressão, na medida que o tempo vai passando, essa pressão ela vai reduzindo. Fechou? Para quê? Para que ela vá da região de maior pressão, artéria aorta, para a região de menor pressão, capilares sanguíneos. Beleza? Além disso, nós entendemos a pressão. Ou seja, isso é a mesma coisa que dizer que se no início da aorta você tem uma pressão de 100 e na arteríola você também tem uma pressão de 100, esse sangue não vai movimentar. É isso mesmo. Se por um acaso ocorrer alguma disfunção corpórea que faça com que ocorra um aumento tão intenso na pressão de uma arteríola ao ponto dela alcançar valores iguais ou até superiores, se for superior aí piorou, que o sangue vai retornar, né? Mas vamos pensar em igual, né? Se essa arteríola conseguir ter uma pressão igual à da artéria aorta, o sangue não se movimenta, o sangue fica parado no corpo, naquele dado vaso. Fechou? Show de bola. E aí, pessoal, esse gradiente de pressão, né, que a gente tanto está falando aqui, essa diferença de pressão, lembrando, gradiente é a mesma coisa que diferença, né? Gradiente é a mesma coisa que diferença. Então, é o quanto uma pressão está variando de uma região para outra. E aí eu trouxe isso aqui para vocês. Ó. Pressão no início, P1. Pressão no final, P2. Se a pressão de P1 for maior que a pressão de P2, você tem a saída de sangue através da região de P2. E esse sangue que sai é justamente o seu fluxo sanguíneo, beleza? Então, lembra que lá na velocidade a gente falou que o fluxo é igual à velocidade vezes a área? O fluxo sanguíneo ele também pode ser determinado através de uma outra fórmula. O fluxo sanguíneo ele pode ser determinado através da diferença de pressão sobre a resistência existente naquele vaso, né? Como eu falei, o sangue flui da região de maior pressão para a região de menor pressão, né? Se a gente tem aqui na aorta 100 e na arteríola 20, o sangue tá fluindo da aorta, letra gigantesca, da aorta para a arteríola. E qual que é o seu gradiente de pressão? Qual que é a sua diferença de pressão aqui? Seu gradiente de pressão é igual a 80 milímetros de mercúrio. Então, é essa diferença de 80 milímetros de mercúrio que está fazendo o sangue sair da aorta e em direção à arteríola, beleza? Então, esse é um dos fatores que determinam o fluxo sanguíneo, o gradiente de pressão. Porque perceba, na fórmula, quanto maior for o seu gradiente de pressão, maior será o fluxo sanguíneo. São grandezas diretamente proporcionais, né? O fluxo é diretamente proporcional ao gradiente de pressão. Quanto maior for o gradiente, maior será o fluxo sanguíneo. Já a resistência, pessoal, o que é essa resistência? O vaso sanguíneo, ele oferece, o endotélio do vaso sanguíneo, ele oferece uma resistência à movimentação do sangue. Porque tudo tem atrito, né? Tudo tem atrito. O sangue não fugiria a essa regra, né? Então, o sangue ele também tem atrito com o endotélio vascular. Só que esse atrito ele ocorre de forma não proporcional. Como assim? O que eu quero dizer com isso? O sangue que está em contato direto com o endotélio, ele tem um atrito maior do que aquele sangue que está lá no meio do vaso. Entendeu? Por que isso ocorre? Porque o sangue que está em contato direto com o endotélio, ele vai atritar com o endotélio. O sangue que está no meio do vaso, ele só atrita com o sangue que está ao redor dele. É tipo assim, se aqui você tem o endotélio, aqui você tem o sangue que está em contato com o endotélio. Esse sangue tem um maior atrito. O sangue que está correndo aqui, ó, no meio do vaso, ele só tem atrito com o sangue que está em contato com o endotélio. Entendeu? Então, o sangue ele tem no seu fluxo atritos diferentes, né? Melhor dizendo, de uma maneira bem simplista. Por quê? Como eu falei,
a cada região mais interna desse fluxo sanguíneo, o atrito será menor, né? Então, desenhando aqui o vaso sanguíneo, aqui você tem um atrito, né, colocando valores como se fosse 10, aqui o atrito já seria 5, aqui o atrito já seria 2,5, aqui o atrito seria 1, né, mas ainda assim teria atrito. Então, pessoal, o próprio vaso sanguíneo também exerce um atrito sobre o sangue. O atrito não é uma coisa que trava a movimentação sanguínea, né? O atrito é uma coisa que trava qualquer coisa. Se o atrito é uma coisa que trava, essa resistência, né, esse atrito, né, que o endotélio vascular gera no fluxo sanguíneo, ele tende a reduzir o fluxo sanguíneo, ele tende a tentar barrar a quantidade de sangue que passa em uma dada região do vaso sanguíneo. Logo, é possível de se compreender o porquê que na fórmula a resistência é inversamente proporcional ao fluxo sanguíneo. Ou seja, quanto maior for essa resistência oferecida pela parede do vaso ao fluxo sanguíneo, quanto maior for o atrito, menor vai ser o fluxo sanguíneo que vai passar por aquela dada região do vaso. Vocês entenderam? Então a gente chega nessa lei, né? Famosa lei do fluxo, da relação fluxo, pressão e resistência. Vamos repetir? Quanto maior for o gradiente de pressão entre duas extremidades, maior será o fluxo sanguíneo que passará nessa região. Quanto maior for a resistência oferecida por esse mesmo vaso sanguíneo, menor será o fluxo de sangue que passará por essa região. Compreenderam isso? Tá anotado? Show de bola. A partir desse entendimento, né, nós podemos chegar nos conceitos de fluxo laminar e fluxo turbulento. O que é isso? Como eu falei para vocês, o sangue no interior do vaso ele é subdividido em camadas, né? Você tem a camada do sangue que está em contato com o endotélio e você tem as camadas do sangue mais internas. Essa aqui faz contato com a camada do sangue que está em contato com o endotélio. E já essa camada aqui mais interna ainda, ela é a mais livre de todas, porque o atrito sobre ela é o menor. Beleza? Com isso, pessoal, esse fluxo ele não vai ser, como se diz, ele não vai ser igual está aqui nessa imagem A, né? Ele não vai ser uma coisa reta. O sangue não vai se movimentar totalmente igualzinho. Não, porque como você tem as camadas do sangue que estão em maior contato com o endotélio e o endotélio exerce resistência, essa camada do sangue que migra, né, próxima ao endotélio, essa porção do fluxo sanguíneo que migra próximo ao endotélio vai ser mais lenta, porque ela vai estar sofrendo um atrito. Opa! O motoqueiro sem noção passou. Essa camada vai estar sofrendo atrito junto ao endotélio, então ela vai ser mais lenta, ela vai ser mais pacata. Tô de boa aqui, mano. Relaxa. Já as porções mais internas serão mais rápidas, porque elas não terão um endotélio fazendo uma resistência oposta à movimentação desse sangue, à movimentação desse fluxo. É isso que faz com que o fluxo sanguíneo normal seja dito um fluxo laminar, né? É esse fluxo que está na sua circulação a todo momento, né? De que forma? Ele forma justamente uma lâmina de sangue subdividido em várias camadas e cada uma dessas camadas terá uma velocidade de deslocamento, como mostra essa imagem B. Veja, a porção em contato com o endotélio está tracejada aqui, a setinha menor. A camada abaixo dessa tem uma velocidade um pouco maior e a camada no interior do vaso é a mais rápida de todos, né? Fazendo esse fluxo, então, laminar, que tem esse formato aqui evidenciado na imagem. Fechou, pessoal? Porém, pessoal, esse fluxo sanguíneo, mesmo que ele tenha essa característica de ser laminar, né, subdividido em camadas por conta da resistência do endotélio, fazendo com que a camada mais interna se movimente mais rápido, criando, então, esse aspecto de parábola, né? O sangue ele tem um fluxo chamado de parabólico, né? Olha aqui,
quando a gente lembra lá da matemática, o que é uma parábola, né? A parábola é uma função algébrica, uma função da matemática formada a partir de diferentes pontos. E quando a gente tem a formação do nosso fluxo sanguíneo, ele forma justamente a imagem de uma parábola. Veja bem, né? Essa aqui é aquela parábola diferentona, que todo mundo tem raiva dela, porque ela tem 2 pontos coincidentes, né? Etc. Mas, voltando aqui para o lado da fisiologia, o fluxo laminar, ele também é dito fluxo em formato parabólico, tá bom? Graças a essa característica das diferentes camadas movimentarem-se em diferentes velocidades. Fechou? Mas esse fluxo normal, ele pode ser alterado por algumas situações patológicas, né? Como, por exemplo, um pedaço de gordura que está presente na parede de um vaso. Esse pedaço de gordura vai fazer o quê? Ele vai fazer uma obstruçãozinha aqui, ó. No que você tem essa obstrução, esse sangue que passar por aqui, ele vai bater e vai começar a ir para a região, ir para direções diferentes. Ó. Ele bate e vai para direção diferente. Vira um fluxo caótico, né? Formando, então, a segunda forma de fluxo que a gente tem, que é o fluxo turbulento. Então, fluxo turbulento, pessoal, é esse fluxo que não respeita essa regra de ser laminar, né? É um fluxo caótico que vai ter as camadas do sangue se movimentando em direções totalmente antagônicas. Veja aqui na imagem C. Olha, isso aqui é o exemplo típico de um fluxo turbulento. Ó, as setinhas, ó, uma para cá, outra para cá, mostrando que esse sangue está todo descoordenado, todo desregulado. E há alguns fatores que propiciam que esse fluxo se torne turbulento, né? Como eu falei, uma obstrução no vaso propicia a maior chance de um fluxo se tornar turbulento, né? Bem como outros fatores. Quais outros fatores são esses? Eu trouxe aqui para vocês, ó. Rhe, né? O que é isso? É o coeficiente de Reynolds. Reynolds foi um fisiologista que ele mediu a possibilidade de um fluxo se tornar turbulento. O que ele vai dizer? Quanto maior for a viscosidade do sangue, a densidade do sangue, a pressão entre duas extremidades do sangue, maior é a possibilidade de você ter um fluxo turbulento, né? E aqui e a viscosidade, lembrando, ela está intimamente ligada ao hematócrito, tá, pessoal? Então, Reynolds, ele foi um fisiologista que ele analisou isso. Ele falou assim, olha, eu estou percebendo que esse sangue ele tem uma maior probabilidade de se tornar turbulento. Porém, eu vejo aqui que tem algumas características que favorecem que isso ocorra, né? E essas características são fundamentais para promover esse fluxo turbulento. Por que essas características são fundamentais? Porque elas são características físicas do próprio sangue, né? Que vão contribuir para que isso ocorra. Fechou? E aí ele determinou essa formulazinha, que é uma formulazinha fantástica, que todo mundo deveria conhecer. Beleza, pessoal? Tá. Então, o que essa fórmula está levando em consideração? Só para a gente relembrar, ela está levando em consideração o quê? A velocidade do fluxo, né? O diâmetro do vaso, a densidade do sangue e a viscosidade do sangue, né? Oh, meu Deus, olha pra você ver. Eu falei uma coisa no início e agora já voltou na cabeça o que a fórmula é. Foi mal aí, galera. Corrigindo, então. Como assim, Enzo? O índice de Reynolds, ele vai falar o seguinte. Quanto maior for a velocidade, esse Vzinho aí no início, ó, é um Vzinho de velocidade, tá? Quanto maior for a velocidade, maior é a chance de você ter um fluxo turbulento. Ao mesmo tempo, Reynolds falou o seguinte. Quanto maior for o diâmetro do vaso, maior é a probabilidade de você ter um fluxo turbulento.
E quanto maior for a densidade do sangue, maior é a probabilidade de você ter um fluxo turbulento. Ah, entendi. E esse N aí embaixo na fórmula, o que esse N traduz? Esse N traduz a seguinte ideia. Quanto maior for a viscosidade, menor é a probabilidade de você ter um fluxo turbulento. Entenderam, pessoal? Então é isso que esse índice de Reynolds traz para nós. Deixa eu anotar aqui, para que não fique nenhuma dúvida, tá? Vamos lá. Uma legendazinha para vocês. V, que nós falamos, esse Vzinho é o quê? Nós já falamos, vocês não podem esquecer não, tá? Velocidade. O D é o diâmetro do vaso. Esse P que nós falamos aqui é a densidade. E esse N é a viscosidade. Beleza? A viscosidade, pessoal, ela está intimamente ligada com o hematócrito, tá? A viscosidade do sangue ela está muito relacionada ao hematócrito. Como assim? Quanto maior for a viscosidade, significa que esse sangue ele tem uma quantidade. Quanto maior for o hematócrito, significa que esse sangue tem uma maior viscosidade, né? E isso vai tipo que pesar o sangue de tal forma que faça necessário uma força maior para transmitir esse sangue pelas diferentes porções do sistema, entendeu? Então a viscosidade ela está intimamente ligada com o hematócrito. Para aqueles que não se recordam do que é o hematócrito é o percentual do sangue que é formado por glóbulos vermelhos, né, por eritrócitos. Nós temos que, numa pessoa saudável, tem-se que 45% do sangue é formado por hematócrito, ou seja, é o hematócrito, né, ou seja, são os eritrócitos, e os outros 55% é formado por plasma, que é a parte líquida, mais as outras substâncias, né, como as outras células sanguíneas, beleza? Glóbulos brancos, fibroblastos, dentre outras células. Então, o hematócrito é o percentual do sangue que é formado por eritrócitos, né, glóbulos vermelhos. E aí, quanto maior for o percentual desse hematócrito, mais esse sangue fica pesado, mais esse sangue fica viscoso. E isso gera automaticamente uma redução do fluxo sanguíneo naquela região. Por isso que quanto maior for a viscosidade, quanto maior for o hematócrito, consequentemente, menor é a probabilidade de você ter um fluxo turbulento. Agora, quanto maior a velocidade, maior a chance. Quanto maior o diâmetro do vaso, maior a chance. E quanto maior a densidade, maior a chance também. Fechou? Show de bola. Entendemos então que o fluxo sanguíneo normal é um fluxo laminar e pode-se ocorrer um fluxo turbulento caso esses fatores favoreçam essa ocorrência. Beleza? O Guyton traz para nós que, geralmente, o índice de Reynolds numa pessoa normal, ele fica variando ali de 0 a 400 normalmente. Isso não representa nenhum risco à pessoa, porque o corpo ele consegue se adaptar ao aumento do índice de Reynolds. O Guyton traz que o índice de Reynolds ele começa a se tornar extremamente preocupante mesmo quando o valor total ultrapassa os 2.000. Então, quando o índice de Reynolds ultrapassa o valor de 2.000, aí começa a se tornar preocupante, porque esse fluxo vai estar turbulento disseminadamente. Aí tem alguma anomalia ocorrendo no corpo desse indivíduo. Beleza? Então, entendemos, né, que um fluxo sanguíneo, o fluxo sanguíneo, ele é determinado pelo gradiente de pressão, bem como pela resistência oferecida pelo vaso. O fluxo sanguíneo normal ele é laminar, mas esse fluxo sanguíneo pode ser também turbulento, tá? Que não é favorável, pois ele atrapalha tanto o fluxo em si quanto a difusão dos nutrientes, beleza?
Bom, agora entrando especificamente em cada uma dessas características que a gente trouxe do fluxo sanguíneo em si. Gole de água. Sempre que eu falar gole de água, vocês bebem água também. Água é vida, água é pop, água é agro, água é tudo, viu? Então, bora beber água. Vamos lá, galera, retomando aqui. Resistência ao fluxo sanguíneo. A resistência ao fluxo sanguíneo nós já compreendemos, né? Se você tem um vaso grande, dentro desse vaso você terá diferentes camadas, né? Diferentes camadas, ó, uma camada, outra camada, outra camada, outra camada, outra camada. Camada de quê? Camada de sangue, né? Porque aqui você tem o vaso e tudo que está em seu interior é sangue. As camadas mais externas estão em maior contato com o endotélio, logo elas sofrem maior resistência. As camadas mais internas não. O que isso indica para nós? Isso indica que quanto maior for o seu vaso, menor será a resistência exercida sobre o sangue que está ali. Vocês conseguem perceber? Não que seja assim, mas só para vocês compreenderem. Vamos dizer que cada camada do sangue tenha 1 nanômetro. Beleza? E o interior, 1 nanômetro cúbico. Né? Cada camada do sangue tem 1 nanômetro cúbico. E o interior de um determinado vaso tem justamente o espaço de 1 nanômetro. O que isso significa? Que naquele vaso, você só vai conseguir ter uma única camada de sangue circulando em seu interior. Percebe? Logo, toda aquela camada de sangue vai estar tendo resistência ao seu fluxo. Logo, a resistência sobre aquele dado sangue vai ser muito alta. Porque você não vai ter uma camada interna que vai estar deslizando sobre a de cima. Vocês entenderam? Já no caso de um vaso maior, que tenha 20 nanômetros, de 20 nanômetros cúbicos de espaço em seu interior, isso vai fazer com que 20 camadas de sangue possam circular no seu interior. Então, você vai ter 20 camadas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 20. Logo, pessoal, essas camadas mais internas, elas vão deslizar com muito mais facilidade. Vocês conseguem perceber isso? E é isso que essa lei de Poiseuille traz para nós. O que a lei de Poiseuille vai falar para nós? A lei de Poiseuille vai falar que o fluxo sanguíneo ele é proporcional à quarta potência do diâmetro do vaso. Né? Como assim? Quanto maior for o diâmetro, automaticamente maior será o... Opa, peraí que eu tô achando. Tá. Quanto maior for o diâmetro, né? Isto é, quanto maior for o raio, maior é o fluxo de sangue que passará ali. Isso é óbvio, pessoal. Veja, se você aumentando o seu diâmetro, se você aumentando o seu raio, você está possibilitando que existam mais camadas de sangue no interior daquele vaso, menos resistência vai ser exercida sobre aquele sangue, automaticamente o fluxo vai ser maior, porque lembram da fórmula? Quanto maior a resistência, menor o fluxo. Se a gente está falando que a gente vai ter menos resistência, o fluxo automaticamente naquele vaso se torna maior. Então, a lei de Poiseuille, que eu trouxe aqui para vocês, ela vai nos dizer exatamente isso, que o fluxo ele é proporcional à quarta potência do raio, tá? Como assim? Veja bem, num raio de 1, você tem um fluxo de 1 ml por minuto. No raio de 2, você tem 16 ml por minuto. E no raio de 4, você tem 256 ml por minuto. Vocês viram? O fluxo é proporcional à quarta potência do raio. Né? Um raio de 1, 1 elevado a 4, 1. No raio de 2, 2 elevado a 4, 16. No raio de 4, 4 elevado a 4, 256. Ó. 4 vezes 4, 16. Vezes 4, 64. Vezes 4, 256. Entenderam?
Então, é isso que é a lei de Poiseuille. A lei de Poiseuille ela é importantíssima para a gente compreender que quanto mais um vaso dilatar, maior será o fluxo que passar sobre ele, pois o fluxo é proporcional à quarta potência do raio. Fechou? Essa fórmulazinha aqui, ó, ela traduz essa ideia para nós, tá vendo? Raio elevado a 4 é diretamente proporcional ao fluxo. Então, se aqui tem um raio de 1, fica 1 mesmo. Se aqui tem um raio de 2, vira 16. E aí o fluxo que aqui era 1, automaticamente é multiplicado por 16, fazendo com que o fluxo aumente 16 vezes. Ou seja, dobrar o tamanho do raio, né? Dobrar o tamanho do vaso, aumenta em 16 vezes o fluxo sanguíneo, já que o fluxo é diretamente proporcional à quarta potência do raio do vaso. Beleza? Isso aqui eu simplifiquei para vocês toda essa gambiarra que a gente tem aqui. Porque o Guyton traz um tanto de termo, não sei o quê, traz aparelhos para medir a resistência, mas isso não é importante para a gente compreender o que o módulo quer da gente. O módulo quer que a gente compreenda as alterações básicas, né? Poxa, se eu estou tendo uma dada pressão num fluxo sanguíneo que se mantém constante, o que pode alterar aqui? Pode alterar o raio. Se meu raio aumentar para o dobro do que já era, o que vai acontecer com o meu fluxo? Se o raio dobra, o meu fluxo é elevado a 4. Né? Se o meu raio quadruplica, o meu fluxo é elevado a... né? E assim por diante. Então, pessoal, é isso que eu quero aqui de vocês. Mas, para a gente não deixar passar em branco, há essa outra fórmula aqui também, que trata do fluxo sanguíneo. Ela vai dizer que o fluxo ele é proporcional a π multiplicado pela diferença de pressão entre duas extremidades, multiplicado pelo quadrado do raio, e ele é inversamente proporcional ao comprimento do raio e à viscosidade. Como assim? Aí aqui traduz aquela última fórmula, vocês lembram? Quanto maior for a viscosidade, né? Deixa eu aumentar aqui. Quanto maior for a viscosidade, menor é o fluxo. Quanto maior for o comprimento do vaso, aqui, ó, comprimento do vaso, menor é o fluxo. Por quê? Lembra que fluxo é igual a diferença de pressão sobre a resistência. Quanto maior o comprimento de um vaso, mais tempo o endotélio desse vaso vai ter para exercer resistência sobre o sangue. Logo, quanto maior o comprimento, maior a resistência. Se a resistência é maior, automaticamente o fluxo é menor. Por isso que, quanto maior o comprimento, menor o fluxo. Beleza? E a viscosidade é a mesma coisa que eu falei, do hematócrito, torna o sangue pesado, reduz o fluxo. A diferença de pressão é o que nós falamos, né? Quanto maior a diferença de pressão, quanto maior o gradiente de pressão, mais você vai ter uma força na origem injetando sangue para frente, então isso é fácil de compreender. E o raio, a quarta potência do raio, é a lei de Poiseuille que eu falei para vocês, beleza? O fluxo é proporcional à quarta potência do raio. Cada vez que o raio dobrar, você vai pegar o valor que o raio dobrou, vai elevar a 4 e isso vai ser mais ou menos o que vai ocorrer com o seu fluxo. Porque é só jogar na fórmula, né? Se você tinha 1, você pega todo o valor que está aqui em cima e multiplica por 1. Né? Se o raio vira 2, você vai elevar 2 a 4, que vai dar 16, e multiplica todo o valor que estava aqui em cima por 16. Por isso que, se quando o raio era 1 e o fluxo era 1, quando aqui em cima virar 16, porque o raio virou 2, automaticamente o fluxo também vira 16, entendeu? Por isso que se diz que o fluxo é proporcional à quarta potência do raio. Porque o que vai acontecer com o raio vai ser elevado a 4 no que vai acontecer com o fluxo sanguíneo. Fechou, pessoal? E aqui eu trouxe uma fórmula sobre a resistência do vaso para vocês. A resistência ela é proporcional, diretamente proporcional à viscosidade e ao comprimento. Ou seja, quanto maior a viscosidade, maior a resistência. Quanto maior o comprimento, maior a resistência. E ela é inversamente proporcional ao raio, que é justamente o que a gente falou, né? Olha lá. A resistência, quanto maior o raio, menor a resistência, né? Quanto menor o raio, maior a resistência. Beleza? A resistência também é inversamente proporcional ao raio.
que é justamente o que está aqui, ó, que foi o que eu exemplifiquei para vocês. Um vaso pequeno, você tem uma camada de sangue só passando nele, então toda essa camada sofre com a resistência do vaso. Num vaso grande, num vaso que tem um raio grande, você tem tantas camadas no interior desse vaso que a resistência sobre as camadas internas é praticamente nula. Você só vai ter resistência nas camadas mais externas. Logo, a resistência total ela se torna diminuída. Certinho? Beleza. Entendendo isso, nós podemos agora compreender os conceitos de resistência em série e em paralelo. O que são essas benditas resistência em série e resistência em paralelo? Bebam água. Bom, pessoal, a resistência ela é subdividida de acordo com o sistema que a gente está pensando, né? Como assim? A gente não montou um coraçãozinho e fez o sistema descendente, que é o sistema arterial. Aí a gente fez aqui os capilares. Aí depois a gente foi e fez o sistema ascendente, que é o sistema venoso, né? E aí, o que eu falei para vocês quando a gente trouxe esse quadro aqui, olha? Né? Eu falei para vocês que você pode analisar de forma total, somando todos os vasos, ou você pode observar de maneira isolada. Não falei? É agora que entra esse entendimento nosso. Por quê? Quando a gente pensa no sistema total, né, dos vasos, que é a grande circulação, que é o sangue saindo do coração e voltando para o coração, você vai ter uma sequência de circuitos em série, né? Você vai ter resistências em série. Porque você tem você tem um coração aqui, aí você tem a resistência que oferece a artéria aorta, depois você tem a resistência que oferece as arteríolas, depois você tem a resistência que oferece os capilares, aí depois você tem a resistência que oferece as vênulas e depois você tem a resistência que oferece as veias. Então, é uma série de resistências que estão em série nesse circuito. Veja, está tudo em série. Logo, é só você lembrar da física. Quando se tem resistências em série, para você saber a resistência total do sistema, você irá somar as resistências. Não é isso? Quando se tem resistências em série, você soma as resistências para saber a resistência total. Então, na grande circulação, quando se pensa no todo, para você descobrir qual é a resistência total, você vai somar a resistência de cada uma das partes do sistema. Então, você vai somar a R1, que é a resistência na artéria, R2, que é da arteríola, R3, que é a capilar total, R4, que é a da vênula, R5, que é a da veia. Somou todas essas resistências, você descobre a resistência total do sistema. Para quê? Para você vir aqui na formulazinha do fluxo é igual a diferença de pressão sobre a resistência e descobrir qual é essa resistência aqui. Entendeu? Essa fórmula é para isso. Então, resistência total em série é igual à somatória das resistências. Você pega o valor total, joga nessa fórmula, pega aqui a diferença de pressão entre a artéria e a veia, né? E descobre qual é o fluxo existente aqui. Beleza? Já no caso do sistema isolado, pessoal, vamos recordar. Ó, aqui é o todo, que é a somatória de tudo. Aqui é de um sistema isolado, é de um único trecho, de uma única ramificação do sistema. Essa porção que é dita em trecho, né? Esse trecho já é tratado como resistência em paralelo. Aí vocês têm que lembrar também da física. Como que é calculada a resistência em paralelo, né? Resistência em paralelo tem essa fórmula aqui, né? Que é igual a R1 vezes R2 dividido por R1 mais R2. É uma fórmula para você descobrir a resistência total, certo? Mas, em casos de uma sequência de resistências, aí a gente tem essa outra formulazinha aqui, ó. Vocês lembram? Na qual 1 sobre, deixa eu dar um zoom, 1 sobre resistência total, aí para você descobrir a resistência total, é igual 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3 mais 1 sobre R4 mais 1 sobre R5 mais 1 sobre R6. Entenderam? Então, quando você tem um sistema isolado, a gente pensa na resistência em paralelo, né?
Como assim? É, é igual para você entender qual que é a resistência capilar total, porque aqui a gente não tem a resistência capilar, que é do todo. Como você vai descobrir isso? Você vai chegar aqui, ó, arteríola. Você já sabe a resistência da arteríola, mas você não sabe a resistência desse sistema capilar aqui. Por quê? Porque cada capilarzinho desse tem uma resistência. Aí você tem que fazer a chamada resistência em paralelo. Aí é só você jogar na fórmula. Primeiro você faz aqui, ó, R1 mais R2, então R é igual a R1 vezes R2 dividido por R1 mais R2. Aí você descobriu qual que é a resistência total desses dois. Depois você faz a desses dois, né? E aí você soma, aí depois você faz a global, né? De novo, que é a mesma fórmula. Ou você pode optar por essa fórmula aqui, que aí você vai pegar 1 sobre resistência total é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3 mais 1 sobre R4. E assim você descobre a resistência total desse sistema capilar para que você volte nessa formulazinha aqui de cima e descubra a resistência total desse sistema aqui. Porque não tem como você calcular a resistência que está aqui em série e já somar com essas resistências aqui. Não vai dar certo. Primeiro você calcula a resistência total do sistema em paralelo, descobre. E aí você pega essa resistência total e soma com as resistências em série que estão em série com ela. Beleza? Isso aqui é só uma ideia da física mesmo. E aqui eu trouxe um outro exemplo de um sistema em paralelo. Você tem a aorta e aí essa aorta ramifica. A aorta cerebral, a aorta coronariana, a aorta renal. Não, a aorta. A artéria cerebral, a artéria coronária, a artéria renal, a artéria gastrointestinal, a artéria musculoesquelética, a artéria da pele. Essas artérias que advêm da aorta formam todo um sistema que está em paralelo. Por quê? Porque depois ele coincide aqui na veia cava. Aí não tem como você pegar a resistência da aorta e já somar com essa resistência. Vai dar errado. Você descobre qual a resistência total desse sistema em paralelo, descobrir A é X. Aí sim, você pode somar com o Y da aorta, com o Z da cava e descobrir a resistência total desse sistema que agora está em série. Entenderam? Show de bola, pessoal. Física é maravilhoso. Falem assim que vocês aprendem mais. Beleza? Show. Vamos dar continuidade, então, ao nosso estudo. Ah, só uma coisa, pessoal. A gente tem que saber qual que é o fluxo sanguíneo médio que passa pelos vasos, né? Mas esses valores a gente já falou. Vocês têm que lembrar o seguinte. A cada batimento cardíaco, o coração é normal, né? Ele bate em estado de repouso, ejetando 70 ml de sangue pela artéria aorta, né? 70 ml de sangue. E você tem uma média de batimentos ali de 70 a 80 batimentos por minuto no estado de repouso. Então, quando você pega 70 ml de sangue que é ejetado pelo coração, vezes 70 batimentos por minuto, você tem um débito cardíaco de 4.900, 5 litros de sangue que são ejetados pelo coração a cada minuto, né? Então, esse é o débito cardíaco. E qual que é o fluxo de sangue? Aí você vai pensar, ó, na artéria aorta vai passar 70 ml de sangue, mas o coração bombeia 5 litros por minuto, né? Então você tem 70 na aorta, depois você tem mais uma quantidade de sangue passando nas artérias de cada região do corpo, mais uma quantidade de sangue passando nos capilares, beleza? Para que dê as 5.000 ml que o sangue bombeia por minuto. Entendeu? Então a somatória dos volumes de sangue que o coração está bombeando vai dar isso. Porque esse sangue circula em todo o corpo e volta para o coração, né? Então a cada batimento ele ejeta 70, por minuto ele ejeta 5 litros. Fechou? Essa ideia vocês já sabiam, é só para recapitular mesmo. Beleza. Agora a gente entra aqui na ideia do hematócrito e a viscosidade do sangue sobre a resistência do fluxo sanguíneo. Nós já falamos, olha a fórmula aqui. Quanto maior é a viscosidade, maior a resistência. E o que eu falei para vocês que é o hematócrito? O hematócrito
está diretamente relacionada à viscosidade. Por quê? O hematócrito não é o percentual do sangue que é composto pelos eritrócitos, pelos glóbulos brancos ou pelos glóbulos vermelhos. Dessa forma, quanto maior for o hematócrito, maior será a viscosidade e, consequentemente, maior será a resistência oferecida pelo vaso ao deslocamento do sangue, porque esse sangue fica mais pesado, então ele fica batendo mais, né? Ele vai ter mais células circulantes para entrar em contato com o endotélio vascular. Vocês entenderam? Esse sangue, ele fica batendo mais no endotélio vascular. Por quê? Porque você tem mais eritrócitos. Eritrócitos são células. Quanto mais células tiver nesse sangue, mais essas células entrarão em contato com as células do endotélio vascular. Se está ocorrendo uma maior interação entre células do sangue e células do endotélio, isso significa que vai estar ocorrendo uma maior resistência. Entenderam? Então, pessoal, o efeito do hematócrito, né, que está diretamente relacionado à viscosidade, sobre a resistência e o fluxo sanguíneo é justamente esse, que quanto maior o hematócrito, maior será a viscosidade automaticamente e, consequentemente, maior será a resistência oferecida ao fluxo sanguíneo. Se você sabe que fluxo é igual a diferença de pressão sobre resistência, tudo aquilo que aumenta a resistência aumenta o fluxo, ou diminui o fluxo. Então vamos repetir, se você sabe que o fluxo é igual a diferença de pressão sobre a resistência, tudo aquilo que aumenta a resistência reduz o fluxo sanguíneo, certo? Então, se o hematócrito aumentado aumenta a viscosidade e a viscosidade aumentada aumenta a resistência, a gente pega a formulazinha e pensa. Se o hematócrito está aumentando a viscosidade e a viscosidade está aumentando a resistência, se eu tenho algo que está aumentando a minha resistência, o que vai ocorrer com o fluxo? O meu fluxo vai diminuir. Beleza? E é aí que eu trouxe para vocês esse gráfico. Esse gráfico, pessoal, ele traz justamente isso, olha. Essa noção de que quanto mais o seu hematócrito aumenta, ó, mais a sua viscosidade aumenta. E se a sua viscosidade aumenta, o que está acontecendo com a resistência? A resistência é igual a 8 vezes a viscosidade vezes o comprimento do vaso dividido pelo raio à quarta potência. Então, se a sua viscosidade está aumentando, automaticamente a sua resistência também está aumentando, pessoal. E é por isso que você precisa controlar o seu hematócrito. Porque se ele aumentar demais, olha o que acontece com a resistência, ó. Olha o que acontece com a viscosidade vai parar lá em 10. E a viscosidade, ó, resistência é igual a 8 vezes a viscosidade vezes o comprimento sobre o raio à quarta. E a viscosidade, ela é multiplicada por 8. Então, quanto mais você aumenta a sua viscosidade, mais a sua resistência vai aumentar. Beleza? Fazendo com que o seu fluxo fique o quê? Se sua resistência está aumentando muito, o que está acontecendo com o seu fluxo? O seu fluxo vai diminuir. Show de bola? Então, é essa a explicação para a relação entre hematócrito, viscosidade, resistência e fluxo sanguíneo. O hematócrito, revisando, é o percentual do sangue que é composto por glóbulos vermelhos. O aumento do hematócrito gera, consequentemente, um aumento da viscosidade, porque a viscosidade está intimamente ligada com o hematócrito, né? Se você tem um aumento da viscosidade, você, consequentemente, jogando na formulazinha da resistência, você aumenta a sua resistência e, aumentando a sua resistência, jogando na formulazinha do fluxo, você diminui o seu fluxo sanguíneo. Então, o aumento do hematócrito, no final das contas, aumento do hematócrito gera redução do fluxo sanguíneo. É nisso que a gente queria chegar. Fechou? E aqui, eu trouxe exemplos para vocês de hematócrito. Como eu falei, numa pessoa normal, o hematócrito dela vai estar ali em 45. Numa pessoa com anemia, isto é, com glóbulos vermelhos baixos, vai estar em 15, muito baixo.
e nipolicitemia, que produz muitos glóbulos vermelhos, vai estar em 65. Então, nessa pessoa aqui, o hematócrito vai estar baixo, logo o fluxo sanguíneo vai estar alto, né? E nessa pessoa aqui, o hematócrito vai estar alto e o fluxo sanguíneo, consequentemente, vai estar baixo. Beleza? Show de bola. O que mais que tem para a gente saber a respeito desses fenômenos físicos? Efeitos da pressão sobre a resistência vascular e o fluxo. Bom, pessoal, isso aqui que eu trouxe para vocês, deixa eu só ver aqui até onde que eu vou nessa aula. Eu vou até essa imagem aqui. Aí eu pauso e a gente começa uma outra aula. Gole d'água. Vamos lá. Efeitos da pressão sobre a resistência vascular e o fluxo. Como assim? O Guyton traz para a gente que um aumento da pressão, olha a fórmula, ó, F é igual a ΔP sobre R. O que você espera? Você espera que com o aumento da pressão você aumente consequentemente o seu fluxo sanguíneo, não é isso? Sim, é o que você espera. Mas o corpo ele tem um sistema de controle, né, para evitar essa variação exacerbada do fluxo sanguíneo frente a uma variação da pressão arterial. Como assim? Na medida em que ocorre o aumento da pressão arterial no organismo, ó, a pressão nossa média vai ficar ali em 100, né? Então, você tem o fluxo sanguíneo aqui em 1, que é o básico. Na medida que a pressão arterial aumenta, ó, o fluxo sanguíneo não aumenta tanto igual a gente esperava, né? Ó, a pressão arterial chega aqui até 175, sem que você tenha uma alteração considerável no fluxo, né? Agora, a partir daqui não. A partir de 175 para frente, aí esse mecanismo de controle já não consegue barrar. Qual que é esse mecanismo de controle? É o seguinte: quando você gera o aumento da pressão, essa pressão arterial, como eu falei, ela gera automaticamente uma distensibilidade no vaso sanguíneo, e a gente sabe que esse vaso sanguíneo tem uma musculatura aqui. Quando você gera essa distensibilidade nessa musculatura do vaso sanguíneo, portanto, essa musculatura fala assim, opa, tem alguma coisa aqui que está aumentando a força sobre minha parede. E eu não posso deixar essa coisa vencer a minha força, porque senão eu vou ficar flácido, eu vou dilatar demais e eu posso até romper. Então, o que o corpo fez? O corpo fez com que toda vez que a musculatura for dilatada até certo ponto, ela se contraia de forma responsiva a essa dilatação para evitar que essa força exercida sobre ela cause alguma disfunção. Então, esse é um mecanismo de controle do fluxo sanguíneo. É um mecanismo de controle à variação de pressão. Então, vem aqui a diferença de pressão, gera uma maior dilatação, e essa maior dilatação gera como resposta uma contração da musculatura lisa do vaso sanguíneo que vai normalizar o fluxo sanguíneo. Por quê? Porque essa contração da musculatura lisa aumenta, consequentemente, a resistência do vaso, né? Porque lembra, quanto menor o raio, maior a resistência. Se você está contraindo o seu vaso, você está diminuindo o raio, consequentemente, você está aumentando a resistência. Então, do mesmo modo que você está tendo o aumento da pressão, automaticamente o vaso gera de forma automática um aumento da resistência. Então, esse aumento da pressão é compensado por esse mecanismo de controle do fluxo do vaso. É compensado pelo aumento da resistência, certo? Recapitulando, o aumento de pressão é compensado pelo aumento da resistência através da contração da musculatura lisa do vaso, o que gera pouca alteração do fluxo sanguíneo até certo ponto, né? Como a gente vê aqui, o fluxo se mantém quase constante de 50 a 175 milímetros de mercúrio. Mas após os 175, como eu falei, não. Aí você começa a ter uma descompensação e o fluxo começa a aumentar demais, porque o vaso já não consegue suportar essa pressão extra que está ocorrendo dele com a contração da musculatura, tá bom?
E aqui esse gráfico traz para a gente ainda o uso de vasoconstritores. Olha o que vasoconstritores fazem. Eles não estão reduzindo o lumen vascular? Se está reduzindo o lumen, se está reduzindo o diâmetro, o que vai ocorrer? Vai aumentar a resistência. Se você aumenta a resistência, você diminui o fluxo. Então, ó, o uso de vasoconstritores aumenta a resistência, né? Diminui o diâmetro, aumenta a resistência, consequentemente, seu fluxo também diminui. Beleza? E aqui, pessoal, é só uma imagem que o Guyton traz a respeito do fluxo em leitos vasculares passivos. Como assim? Mostrando que em leitos vasculares passivos, isto é, que não tem esse controle, né, esse mecanismo de controle para alteração da pressão que nós falamos aqui, em leitos passivos que não tem isso, para cada aumento de pressão você tem um aumento de fluxo, olha lá. Para cada aumento de pressão você tem um aumento de fluxo. Então, quanto mais pressão você der para esse leito, mais o fluxo aumenta nele, porque esse leito ele é totalmente aqui, ó, totalmente relacionado dessa forma. Você está aumentando a pressão, o seu fluxo vai aumentar consequentemente. Por quê? Porque esse leito passivo ele não tem esse mecanismo que, ao aumentar a pressão, aumenta a resistência. Ele não tem isso. Então, ele só aumenta a pressão. Logo, se só aumenta a pressão, o fluxo também aumenta. Entenderam? Isso é um leito passivo, que não tem esse mecanismo de controle aqui. Tá bom? E essa imagem ainda traz, ó, que no caso da inibição simpática, você ainda tem um fluxo maior frente a qualquer alteração de pressão, porque o tônus simpático mantém o vaso levemente contraído. Se você perde esse tônus simpático, menos pressão você precisa para ter um fluxo maior. Em 45, você já tem um fluxo de 2. Aqui, no normal, para você ter o fluxo de 2, você precisa estar em 65. E com o sistema nervoso simpático, você precisa estar em 130 para ter o fluxo de 2. Para vocês verem a importância do sistema simpático para a contração da musculatura lisa no leito vascular, né? Se você está com a inibição, mais fácil é para o fluxo sanguíneo aumentar. Se você está com estimulação simpática, mais difícil é para o fluxo sanguíneo aumentar. Beleza? E no normal você tem um tônusinho simpático que torna mais difícil do que no estado inibido. Show? Beleza? Volume e pressão das circulações arteriais e venosas. O que é isso, pessoal? O Guyton vai trazer para nós conceitos de distensibilidade e relaxamento. Deixa eu ver quanto tempo que está de aula, porque essa parte é grande. Essa parte é grande, pessoal. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pausar essa aula aqui e vou continuar desse ponto que nós paramos. Só um instante.